Olá, para você que está se preparando para a prova de título de especialista em medicina da família e vai ser aprovado nesse ano. Eu me chamo Lucas, sou urologista e vou abordar com vocês 3 grandes assuntos para gabaritar a questão que aparecer sobre doença renal crônica, calculose renal e incontinência urinária. Eu sou urologista pela Santa Casa de Ribeirão Preto, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e vamos começar essa nossa aula boa. Vamos lá. Primeiro, o José, que é um paciente nosso de 56 anos, primeira vez na consulta, está um pouco cansado, desanimado, sonolência, e algumas queixas inespecíficas. Ele também está aparecendo de manhã com as 2 pernas edemaciadas, sendo que ao longo do dia uma piora progressiva, perceba bem isso. Ao exame, pressão arterial de 160 por 120, que refere estar baixa. Então, ele é um paciente hipertenso, já descontrolado, que parece achando que está baixa a pressão, com uma glicemia de 350. Ou seja, olha aí, temos 2 fatores de risco importantíssimos, dos mais conhecidos hoje. Temos um paciente muito provavelmente hipertenso, descontrolado e diabético. Além disso, edema de membros inferiores. No prontuário, ele ainda tem uma retinopatia diabética com diminuição da acessibilidade nos pés há 2 anos. Veja bem, se tivermos que pensar numa principal hipótese diagnóstica para esse caso, insuficiência venosa crônica, que não falou de varizes, não falou de tortuosidade de veias, falou de edema de membros inferiores, mas ele deu pistas para a gente das principais etiologias de uma das doenças mais prevalentes que a gente vai abordar aqui hoje. Letra B, doença renal crônica. Letra C, doença renal ou lesão renal aguda. Lesão renal aguda é aquela doença de uma curta duração, que começa de uma hora para outra, né? Não parece ser bem o caso, parece ser alguma coisa um pouco mais crônico, há mais tempo que vem desenvolvendo, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida também não faz sentido. Aqui nós temos um paciente clássico que apresenta uma doença renal crônica, muito provavelmente por um componente aí de pressão alta, de hipertensão e de diabetes. Vamos lá. O que é doença renal crônica? Eu peguei lá do Bruce, do livro Texto de Medicina de Atenção Primária, que ele fala assim: doença renal crônica é uma condição com adoecimento renal, com perda da estrutura filtrante de forma persistente e irreversível, certo? Então, lembrando que quando vocês lerem doença renal crônica, lesão renal crônica, são termos sinônimos, né? E para que isso fique bem fácil de quando for ser estudado. De acordo com o Ministério da Saúde, doença renal crônica atinge até 10% da população mundial. E no Brasil, hipertensão é a principal causa, com 34% dos pacientes, logo depois vem o diabetes. E esse paciente ele é hipertenso e diabético, né, que a gente já viu no caso clínico. Então, a doença renal crônica, sempre que você pensar nela, você tem que lembrar desses fatores de risco, esses fatores etiológicos. Ainda não há um rastreamento universal, né, de acordo com a Força Tarefa dos Estados Unidos e pelo Ministério da Saúde, de prevenção de doença renal crônica, mas a gente sabe que aqueles pacientes com fatores de risco merecem uma investigação adicional. Veja só, a doença renal crônica, ela é diferente, ela diverge da doença renal aguda. Por quê? Ambas as doenças, a gente tem uma agressão, um dano renal direto. Só que na doença renal aguda, a gente tem uma duração e uma reversibilidade da lesão renal, o que não acontece na doença renal crônica, tá? Aqui no quadro que vocês podem ver, que eu tirei lá do tratado também de medicina da família, do livro texto, vocês podem ver que a gente tem uma diferenciação entre doença renal aguda, pré-renal, renal e pós-renal, que são as principais formas de você identificar essa lesão renal aguda. Não é o nosso foco da aula, porque não é o que é o mais cobrado para vocês, mas é importante depois ler com calma, com carinho essa tabela, principalmente para fazer o diagnóstico diferencial de doença renal aguda. Então, paciente, por exemplo, com choque séptico pode fazer uma lesão renal aguda, pré-renal. Um paciente com obstrução glomerular, uma nefrite, pode fazer uma lesão renal aguda renal. E um paciente, por exemplo, com obstrução uretral pode fazer uma lesão pós-renal aguda. Então, são fatores que nós temos que pensar com muito cuidado quando fazemos diagnóstico diferencial com doença renal crônica. Para fazer o diagnóstico de doença renal crônica, nós temos que ter no mínimo 3 meses de duração de doença e a presença de hematúria e ou proteinúria com taxa de filtração glomerular acima de 60, ou a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto, independente da análise urinária. Então, nós temos que ter esses critérios para poder
enquadrar o paciente numa doença, num critério de doença renal crônica. Quando nós calculamos a taxa de filtração glomerular, que vai nos fornecer subsídios para enquadrar esse paciente no diagnóstico de doença renal crônica, lembrar sempre de algumas pegadinhas que podem surgir aí na sua prova. Então, lembrar sempre de corrigir os cálculos para a idade e para o sexo, e a gente vai ver nas fórmulas isso, tá? E lembrar que a gente tem algumas fórmulas que podem ser utilizadas, na verdade são várias, mas as principais são a CK-DEPI, que é a Chronic Disease Kidney Epidemiology Collaboration, e a Modification and Dietary Renal Disease Study, que é a MDR, que é outra forma de você fazer a fórmula desse cálculo. Existem muitos aplicativos hoje possíveis nos telefones celulares e normogramas para você conseguir fazer o diagnóstico, certo? Caso não tenha nenhuma ferramenta disponível, a gente usa aquela fórmula que é de Cockcroft-Gault, que é mais de fácil realização, que é essa aqui. Então, a taxa de filtração glomerular é 140 menos a idade em anos vezes o peso em quilos. Nós vamos multiplicar o valor de 72 vezes a creatinina plasmática e, caso o paciente seja do sexo feminino, nós vamos multiplicar o resultado por 0,85. Só lembrando que essas adaptações são feitas muito por conta das nossas limitações com os nossos exames laboratoriais. Nós sabemos que a creatinina ela é um exame que tem uma limitação na avaliação do paciente. Ela é muito diferente de um paciente com muita massa muscular, por exemplo, de um paciente idoso com pouca massa muscular. Então, nós temos muita diferença nos resultados. Trouxe mais um caso clínico para ficar interessante a nossa aula. Então, falando de doença renal crônica, nós temos uma paciente chamada Maria, 70 anos, negra, já bastante antiga na unidade de saúde, hipertensa e com níveis pressóricos controlados. Ela tem diabetes mellitus, olha só, vamos chamar atenção aqui. Diabetes mellitus, hipertensão, eu reforço, os principais fatores de risco para a doença renal crônica, certo? Aqui no Brasil, hipertensão em primeiro lugar e diabetes na sequência. Sempre com valores glicêmicos um pouco acima dos desejados para a idade. Hoje, ela veio checar os seus exames anuais com glicada de 7,8, creatinina de 1,1, sendo esses os valores considerados normais para realidade laboratorial desse local. De acordo com o caso clínico sobre a senhora Maria, o que nós podemos afirmar? Ela não possui doença renal devido à creatinina normal, só se pode confirmar se tem doença renal com outros exames, ou seja, eu precisaria de outros exames para poder falar essa condição. Possui doença renal independente de outros exames, porque o diabetes não está controlado, ou a paciente possui doença renal independente de qualquer fator, porque a creatinina está em 1,1, a paciente tem 70 anos e é negra. Olha só, nós temos uma paciente que tem doença renal crônica, porque se nós fizermos o cálculo, essa paciente ela já tem 70 anos, e aí nós calculando, fazendo aquela taxa de filtração glomerular, nós encontramos já uma queda no clearance de creatinina, que nós vamos ver agora, e aí nós enquadramos a senhora Maria com doença renal crônica. Essa paciente, que é a senhora Maria, ela pode ser seguida na atenção primária, enquanto a taxa de filtração glomerular for maior que 30. Por ela ter doença renal, nós devemos acompanhar obrigatoriamente com nefrologistas, independente da taxa de filtração glomerular. Ou, por ter uma doença diabetes mal controlada, deve ser encaminhado. Ou, por ser uma portador de doença renal crônica, deve ser acompanhado no hospital secundário em município de referência. Veja, nós aqui temos questões que, quando você começa a realizar vários testes, um atrás do outro, você começa a identificar algumas pegadinhas que o autor quer que você caia. Então, nesse momento, o que ele quer que você entenda? Não precisamos do hospital secundário ainda para a Dona Maria, né? Ela pode ser seguida na atenção primária se a taxa de filtração glomerular dela não for tão baixa, a ponto de que ela precise de uma terapia renal substitutiva, né? Então, se a gente calcular lá o valor da taxa de filtração glomerular da Dona Maria, vai dar acima de 30 e, portanto, ela é uma paciente que pode seguir na atenção primária, e eu vou comentar isso agora com vocês. Veja só, quando a gente classifica os pacientes com doença renal crônica nos seus estadios, de acordo com a taxa de filtração glomerular, nós colocamos eles nessa tabela. Então, veja com cuidado esse slide. Quando a gente tem os pacientes até o estadio 3B, todos os dois principais livros de tratado de medicina da família falam que você pode seguir ele num ambiente primário, de medicina de saúde da família. A partir do momento que ele passa para um nível 4, ou seja, a taxa de filtração glomerular dele cai abaixo de 30,
esse paciente ele tem que ser encaminhado, tem que ser seguido com um nefrologista, um especialista, porque é um paciente com alto risco de vir a precisar de uma terapia renal substitutiva, né? Então, veja só, se eu tenho um paciente com taxa de filtração glomerular até 80, 90, 60, eu tenho ainda a possibilidade de poder controlar esse paciente no ambiente de atenção primária, né? E isso os examinadores vão querer cobrar de vocês. Então, tome bastante cuidado com essa situação. A grande maioria dos pacientes com doença renal crônica, eles não vão apresentar nenhum sintoma no início do quadro. Então, às vezes o paciente ele vai ter uma hipertensão mal controlada, um diabetes totalmente descontrolado, que nem aquele paciente José no primeiro caso clínico que eu comentei com vocês. E aí ele só vai ter uma alteração clínica significativa no estágio mais avançado da doença, que é justamente quando esse paciente ele perde a oportunidade de preservar a função renal. E lembrando que a diminuição do volume urinário, normalmente ele vai começar a acontecer nos estágios mais finais da doença. Então, um paciente com taxa de filtração glomerular até 60, 70, 50, ele vai ainda ter uma compensação e não vai apresentar sintomas tão proeminentes, né? Eu reforço a importância de vocês prestarem atenção nos fatores de risco desses pacientes, porque a grande maioria das doenças mais prevalentes na atenção primária é a hipertensão e diabetes, e é o que causa principalmente a doença renal crônica no nosso país. Portanto, ao nos depararmos com um paciente com doença renal crônica, todos os livros, os 2 livros principais de medicina da família, eles falam para a gente 3 principais situações. Primeiro, diagnóstico precoce. Se é uma doença que não me dá sintomas logo no início, eu preciso ficar atento aos pequenos indícios de fatores de risco que esse paciente pode ter, certo? Para fazer um diagnóstico precoce. Classificá-lo em estágios. Esse paciente ele pode transitar entre os estágios, certo? Às vezes ele pode ter uma agudização de uma insuficiência renal crônica e aí vir a piorar o seu estadio clínico, né? E aí ele vai transitar de um lado para o outro. E o segmento da progressão da doença, porque a partir do momento que ele passa do estágio 3B, esse paciente obrigatoriamente ele deve ser referenciado para o especialista, tá? Aqui eu tirei essa tabela também do livro Duncan, olha que interessante. Ele fala dos benefícios do rastreamento anual em relação à prevenção de complicações dos pacientes. Então, aquele paciente que é hipertenso, ele merece fazer uma avaliação de creatinina, né? O paciente que tem doença, diabetes mellitus, que já teve uma lesão renal aguda prévia, ou que o pai, a mãe, familiar tem um antecedente de doença renal crônica, então esses pacientes, eles merecem, sim, um rastreamento anual, um acompanhamento com a função renal, para você poder chegar e fazer os cálculos para identificar se ele é um fator que pode progredir para a doença renal crônica. E quando referenciar esses casos? Então, tanto o Ministério da Saúde quanto alguns outros sistemas ao redor do mundo, como o sistema britânico de saúde, eles falam que ao atingir o estágio 4, ou seja, saindo do 3B e atingir o 4, esse paciente ele perde uma taxa de filtração glomerular muito alta e chega a valores como 30 apenas. Então, ele deve ser referenciado a um nefrologista para poder se pensar numa terapia renal substitutiva, certo? Uma observação é que, às vezes, alguns pacientes eles não chegam a ter, por exemplo, taxas tão baixas de filtração glomerular, mas eles podem ter algumas outras doenças associadas de difícil controle, como, por exemplo, anemia de doença crônica, hiperparatiroidismo secundário, hipovitaminose D mal controlada. Esses pacientes também podem acompanhar com o especialista, a depender da dificuldade de controle, ok? A doença renal crônica é, sem dúvida, uma das doenças urológicas e renais nefrológicas que mais estão presentes do ponto de vista de doenças do aparelho urinário na sua prova de título, e isso deve ser estudado com muita atenção para poder gabaritar essas questões. O segundo grande tema que a gente tem para falar hoje chama-se nefrolitíase. O que é a nefrolitíase? Basicamente, a formação de agregados de cristais nos rins e nas vias urinárias quando ocorre um desequilíbrio da saturação urinária, por conta dos fatores litogênicos. Então, basicamente, nós temos fatores protetores e fatores formadores de cálculos urinários. Quando essa balança, há um desequilíbrio para os fatores litogênicos que formam o cálculo, nós temos a agregação desses pequenos cristais que vão dar origem aos cálculos renais. As principais etiologias. Nós dividimos de várias formas as etiologias dos cálculos renais, mas nós temos as principais infecciosas e não infecciosas, sendo as não infecciosas as mais comuns
no nosso país, país em desenvolvimento, assim como outros países desenvolvidos. Um parênteses aqui, alguns países mais subdesenvolvidos acabam tendo um descontrole das doenças infecciosas maior, então eles têm um pouco mais de prevalência dos cálculos infecciosos, o que não acontece no Brasil. Nós temos aqui no país a prevalência quase que absoluta, na grande maioria, cálculos de oxalato de cálcio, que são cálculos não infecciosos. Além deles, nós temos cálculos de ácido úrico, que podem estar em torno de 10% a 20%, e os cálculos infecciosos, que são cálculos de fosfato amoníaco e magnésio, que são aqueles cálculos de struvita, que são aqueles cálculos bem graves, que podem formar aí cálculos de formato de corais, a gente chama de coraliformes nos rins, e os outros cálculos também relacionados a causas genéticas de muito mais difícil controle, que são os cálculos de xantina, cistina, né? E relacionados ao uso de medicamentos. Esse paciente com cálculo renal, ele pode ficar com esse cálculo estável durante uma boa parte da vida no rim, até que em algum determinado momento esse cálculo ele entre no sistema urinário, na via coletora, na porção ureteral, ou seja, no ureter, e venha causar uma obstrução. Desde a pelve renal até a parte do começo do ureter, antes dele chegar lá na parte da bexiga, nós temos um estreitamento muito grande em algumas regiões principais, como na junção ureteropiélica, no cruzamento dos vasos ilíacos, e normalmente quando esses cálculos eles descem para chegar até a bexiga, é onde ocorre a obstrução urinária. E aqui está um dos pontos bem prevalentes na prova de título que você precisa acertar para poder passar e ser aprovado. Veja só, quando esse cálculo ele cai e ele obstrui a via urinária, o primeiro sinal clínico de dor do paciente é a distensão da cápsula renal. Quando ocorre essa distensão da cápsula renal, os nossos receptores da cápsula disparam gatilhos de dor muito importante para o paciente e, nesse momento, nós, como médicos, precisamos controlar da melhor maneira possível. Então, os principais medicamentos hoje utilizados para controle da cólica renal ou cólica nefrética são os anti-inflamatórios, sem dúvida nenhuma, analgésicos, tansulosina, doxazosina, com uma tentativa de melhorar a taxa de expulsão desses cálculos, hidratação de maneira cautelosa, aqui nós não fazemos hiperidratação, e alguns exames complementares. Quando o paciente chega com uma suspeita de cólica renal aguda, é muito difícil você ter um diagnóstico diferencial, uma vez que é um quadro muito característico e o paciente vai chegar referindo principalmente dor lombar irradiada pelo trajeto ureteral, com quadro de hematúria, muito provavelmente associada, e uma dor de origem de intensidade muito alta e de curta duração. Vejam, eu trouxe scores diagnósticos para vocês verem como, quando você encontra esses fatores específicos, a chance de você fazer um diagnóstico de cólica renal é muito alta. Então, é um diagnóstico que não dá muita dúvida, muita margem para outros diagnósticos diferenciais. O paciente vem com vômito, náuseas, uma dor muito súbita, muito rápida. Normalmente, a prevalência é maior na população masculina. Esses pacientes, eles normalmente podem referir taxa importante de hematúria, e você pode até pedir um exame de urina para confirmar esses resultados. O exame físico ele é mais para descartar nos quadros menos suspeitos de cólica renal. A anamnese, a história clínica é muito mais rica do que o exame físico propriamente dito. Né? Nós podemos lançar mão de exames laboratoriais, como exame de urina, para poder avaliar hematúria ou avaliar um quadro infeccioso associado, mas, apesar da falta de evidências, a gente recomenda que todas as pessoas atendidas na atenção primária que tenham quadro de cólica renal façam algum exame de imagem, principalmente para determinar se ele tem um risco ou não de eliminação espontânea ou de desenvolver alguma complicação. Então, essas são duas imagens muito interessantes. A primeira, vocês podem ver uma tomografia num corte coronal. Nós conseguimos ver aqui na topografia da região da JUP, que é a junção ureteropiélica, à esquerda, um cálculo muito grande, hiperdenso. Então, essa região, esse ponto grande branco, provavelmente tem, sem dúvida, tem mais do que 1 centímetro e dificilmente vai ser eliminado espontaneamente. Esse é um paciente que, sem dúvida nenhuma, se beneficiará de um procedimento invasivo, né, de um procedimento terapêutico mais invasivo.
E na outra imagem, a gente vê uma imagem de raio-x, aqui com uma qualidade um pouco menor, e aí você começa a entender o porquê de o exame de tomografia ter uma acurácia, uma sensibilidade maior do que o raio-x, né? Então a gente consegue ver uma imagem ovalada na região de topografia de ureter, sem dúvida nenhuma é um cálculo renal impactado que pode ou não ser eliminado espontaneamente, mas o que eu quis trazer aqui é justamente para vocês verem a diferença entre uma imagem e outra, né? Então, o exame de ultrassom é, sem dúvida, um dos mais recomendados hoje no contexto ambulatorial, só que a gente sabe que a tomografia tem uma acurácia muito menor, muito melhor, para principalmente cálculos um pouco menores e cálculos na urgência. Tá? Qual que é a desvantagem da tomografia? Custo um pouco mais elevado e a exposição à radiação. Invariavelmente, o raio-x ele é muito utilizado, mas a sensibilidade e a especificidade dele é um pouco menor mesmo para cálculos radiopacos. A urografia excretora já é um exame que está mais em desuso, que já foi muito utilizado no passado, mas hoje, pelos riscos, baixa sensibilidade, não está mais sendo recomendado. As diretrizes da urologia sempre falam que o segmento com ultrassom e raio-x pode ser muito possível ainda, principalmente por ter baixa radiação, como raio-x, ou ultrassom livre de radiação, e que a gente pode acompanhar, por exemplo, dilatações, ou até mesmo o tamanho e a localização do cálculo renal. Perfeito. Quando devo encaminhar, então, um paciente com um quadro de nefrolitise, um cálculo renal, né? Para gabaritar, vamos lá. Ineficácia da analgesia. Veja, se o cálculo está renal, ele não vai ter dilatação da cápsula, ele não vai ter dor, o paciente vai viver, às vezes, até anos com esse cálculo, sem precisar utilizar algum tipo de intervenção. Agora, se esse cálculo se deslocar da via coletora e cair e gerar uma obstrução urinária, ele vai precisar, sem dúvida, de algum suporte, nem que seja analgésico. Pacientes com evidência de infecção urinária ou anúria. Então, veja, nós temos 2 uretérios, 2 rins, mas várias vezes, em inúmeros casos, existem pacientes com rim único, e se esse paciente, por exemplo, tiver uma obstrução uretral, ele vai parar de urinar, ele vai entrar em anúria e vai entrar numa disfunção, uma injúria renal aguda. Esse caso precisa ser referenciado com urgência. Atraso menstrual associado por conta de gestação, e aqui eu faço um parênteses, porque a gestação ele é um período da vida da mulher muito litogênico, então nós sabemos que os fatores protetores eles diminuem e os fatores formadores de cálculo renal eles aumentam muito na mulher, sendo então um momento em que muitas mulheres acabam desenvolvendo um período aí de dor lombar relacionada à cólica renal. Então, essa mulher precisa, sem dúvida nenhuma, de um acompanhamento. Ser referenciado, tá? Pacientes muito idosos, acima de 60 anos, lembrar da possibilidade de diagnóstico diferencial com aneurisma de aorta abdominal, que é uma doença muito grave, precisa de intervenção imediata, tá? E pode ser um diagnóstico diferencial, principalmente em idosos. Falta de suporte social, impossibilidade de acompanhamento, paciente que tem uma viagem programada para um lugar muito distante, remoto, sem condição de saúde para poder amparar naquele momento, ou numa atenção primária de saúde que não tenha recursos possíveis para fazer esse acompanhamento. Tá? Eu gosto muito dessa tabela, porque ela fala exatamente quais são os erros mais cometidos na hora que você avalia um paciente com um quadro de cólica renal. Então, desconsiderar outras urgências médicas com apresentação semelhante. Lembrem aqui da gestação, às vezes o paciente chega vomitando, com dor, com hematúria, e às vezes esse paciente pode estar já apresentando um quadro de gestação ou uma outra dor abdominal, sendo um diagnóstico diferencial. Prescrever apenas o Buscopan simples para fazer analgesia. Gente, já tem inúmeras evidências de que o Buscopan simples ele não vai melhorar a dor desse paciente. O que melhora nesse paciente é a dipirona, é o Buscopan composto, é analgesia com analgésico simples mesmo. É isso que vai tirar a dor do paciente no primeiro momento. Tá? Prescrever opioides para analgesia sem anti-inflamatórios ou dipirona. Isso é um erro muito grave. Lembrando de um detalhe aqui, principalmente as mulheres gestantes no terceiro trimestre, que a gente acaba evitando um pouco utilizar dipirona e anti-inflamatórios. Essa paciente aqui eu posso utilizar, por exemplo, uma morfina num primeiro momento, quando ela chega com uma suspeita de cólica renal. Todos os outros pacientes, pensar sempre em iniciar com anti-inflamatório e analgésico simples de primeira opção, antes da gente lançar a mão dos opioides. Existem
centenas de trabalhos robustos provando que o que melhora a dor de imediato nesses pacientes é analgesia com analgésico simples e anti-inflamatório. Ingestão hídrica abundante para a expulsão desse cálculo. Lembrem, se esse cálculo está obstruindo esse rim, quanto mais hidratação vigorosa você der, você vai promover mais dilatação da cápsula renal, o paciente vai ter muito mais crise de dor, e isso não vai implicar em uma melhora na expulsão renal do cálculo. Nesses casos, nós hidratamos conforme o quadro de desidratação do paciente, né? Então, tem pacientes mais idosos, que chegam vomitando muito, bem desidratados. Óbvio que nós precisamos repor um aporte hídrico, mas isso não é a nossa rotina, tá? São casos mais específicos. Olha que interessante essa imagem. Aqui a gente consegue ver, então, um cálculo obstrutivo promovendo toda uma ureterite, uma inflamação, né, ao redor aí do ureter. Essa região mais escura aqui do lado desse fio é um fio de segurança que nós utilizamos para preservar esse ureter. E aqui a gente utilizando um raio-x para poder fazer as copias, né, as imagens durante o procedimento cirúrgico, enquanto a gente faz a fragmentação desse cálculo que está promovendo uma obstrução. O nosso último grande tema, e não menos importante, é a incontinência urinária. Altamente prevalente nas unidades de saúde com os pacientes principalmente em pacientes mais idosos. Então, é uma doença que tem uma prevalência muito alta e, além disso, ela cai muito nas provas de título especialista. Então, prestem bem atenção. Eu sei que está cansado, dá uma agitada aí, vamos animar e vamos terminar essa aula para gabaritar essas últimas questões de incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Perda involuntária de urina, um problema biopsicossocial com grande impacto na qualidade de vida, principalmente de homens e de mulheres idosas. Alguns exames complementares que a gente pode lançar mão no manejo de incontinência urinária, como, por exemplo, parcial de urina, para avaliar se o paciente não pode estar com uma incontinência urinária associada a um fator infeccioso, certo? Evitar, isso eu já falei em outras aulas para vocês, tratar bacteriúria assintomática em pacientes que não, em pacientes assintomáticos, né, bacteriúria assintomática, em pacientes idosos. Isso não vai melhorar o quadro de incontinência urinária, certo? Podemos utilizar, por exemplo, a ultrassonografia para medir o resíduo desse paciente. Então, nós pedimos lá para o paciente urinar e realizamos ultrassom para ver o quanto está sobrando na bexiga, né? Se esse paciente tem uma repressão vesical diferente, isso, ou aumentada ou reduzida, e isso está promovendo incontinência urinária, certo? E diversas outras possibilidades aí de exames complementares para poder avaliar esse paciente. Veja, um paciente com incontinência urinária, ele pode ser masculino, feminino. A grande prevalência aí dos pacientes femininos de incontinência urinária, principalmente por conta de esforço, né? Nós sabemos que as mulheres têm, com o passar da idade, não só pelo parto, pela questão da frouxidão dos ligamentos que vai acontecendo, queda dos hormônios femininos, né? Principalmente estrogênio, isso provoca nas mulheres um aumento das taxas de perda urinária aos esforços, principalmente, né? Então, nós temos algumas intervenções que já podem ser utilizadas para esses pacientes com altos níveis de evidência. Por exemplo, pacientes com muito obesas, mulheres, nós temos que incentivar a perda de peso porque isso tem nível A de evidência, né? Se essa paciente perder 10 quilos, 9 quilos, 8 quilos, ela já vai, sem dúvida nenhuma, representar uma melhora nesses quadros de incontinência urinária. Reduzir a ingestão de bebidas que provocam hiperatividade na bexiga, como cafeína e derivados, né? Porque isso vai diminuir a urgência, né, dos pacientes. Então, às vezes, essa paciente pode ter um pouco de incontinência urinária por conta de sintomas de urgência, não só de incontinência urinária de esforço, certo? Pacientes que são fumantes, né, desencorajados aí ao tabagismo por conta da chance disso promover a incontinência urinária, certo? Lembrar que a incontinência urinária ela tem uma alta prevalência com a idade avançada, né? Então, pacientes idosos, eles têm são fatores isso é um fator de risco natural, né, para você ter incontinência urinária, mas não devemos considerar isso como um processo natural do envelhecimento e simplesmente não promover nenhuma atitude para melhorar esse quadro. Então, sempre que a gente está diante de uma incontinência urinária, nós devemos investigar, seja para procurar um prolapso urinário,
seja para avaliar uma incontinência de urgência de uma bexiga que está muito hiperativa, seja de um pós-cirúrgico, seja de uma paciente que teve 10, 12 partos durante a vida e está com uma continência urinária de esforço. Então, toda mulher, toda pessoa que tem continência urinária de esforço e vai envelhecendo, não devemos considerar isso como um processo natural. Olha que questão interessante que o Tratado de Medicina da Família fala. Toda mulher com continência urinária de esforço, com continência urinária de início no climatério, devemos considerar atrofia vaginal, atrofia urogenital. Então, isso é um fator já bem estabelecido na literatura. Estrogênios tópicos podem melhorar, por exemplo, as taxas de incontinência nessas mulheres, e isso vai melhorar por conta da redução desses níveis hormonais no climatério. Tratar a obesidade, tratar doenças respiratórias, a tosse por si só aumenta, faz uma valsalva e aumenta a pressão intraabdominal, que promove, sem dúvida nenhuma, o aumento das perdas urinárias. Boa aderência e continuidade do tratamento, e lembrar de um aspecto muito importante na atenção primária, abordagem multiprofissional desses pacientes. Então, lembrar que, às vezes, esse paciente precisa ser encaminhado, por exemplo, para uma fisioterapia pélvica, para um acompanhamento com uma equipe da psicologia, nutrição, porque esse paciente ele precisa melhorar um complexo de doenças associadas à incontinência urinária. Dificilmente essa doença vai ser curada só com uma medicação, com um fármaco específico, ou só com uma conversa com a paciente. Ela precisa de uma abordagem multidisciplinar para ter uma melhora na qualidade de vida. Mais uma vez, a tabela que eu gosto demais, que são 7 erros mais comuns. Primeira coisa, não valorizar a incontinência urinária. Aqui está o principal fator. Então, é muito errado e acontece demais. Segundo, ficar solicitando exames complementares indiscriminadamente. Na verdade, às vezes um aspecto, uma história bem colhida, você consegue identificar alguns gatilhos para essa incontinência urinária, sem, às vezes, precisar de múltiplos gastos com exames complementares. Referenciar uma pessoa com incontinência urinária sem uma abordagem adequada na atenção primária. Às vezes a paciente ela precisa controlar uma doença, um DPOC, ela tosse o dia inteiro. Se ela não controla a doença respiratória de base, ela nunca vai parar de ter esforço abdominal. Então não adianta a gente não fazer um tratamento adequado na atenção primária e sair encaminhando o paciente. Esse é um erro muito comum. Desencorajar as pessoas quanto à cura. Então, não é porque é uma pessoa idosa, que às vezes tem uma expectativa de vida um pouco menor, que nós devemos evitar a abordagem de qualquer maneira, né? Então, aqui nós temos que ter um cuidado muito importante. Quinto erro, valorizar o tratamento farmacológico em detrimento dos não farmacológicos. E aqui os exercícios de fisioterapia pélvica são fundamentais. O fortalecimento do assoalho pélvico, principalmente o feminino, que está associado aí com o tempo aí a uma perda da força desses ligamentos que sustentam aí o arcabouço pélvico feminino, não adianta nós iniciarmos medicações de alto custo aqui que venham a promover uma melhora nesse quadro, porque às vezes nós precisamos trabalhar o exercício da musculatura pélvica com biofeedback, por exemplo, ou com outras terapias pélvicas. Não abordar, o sexto erro, não abordar queixas como humor deprimido e insatisfação. Muitas vezes é uma paciente que está tendo essa incontinência urinária e está apresentando um quadro psiquiátrico ou alguma abordagem, alguma depressão associada, então isso deve ser trabalhado também. E sétimo erro, deixar de trabalhar a importância do apoio familiar e os cuidados de medidas de suporte. Veja, um paciente com incontinência urinária que perca urina diariamente, seja por esforço, por urgência, ele tem um prejuízo muito grande da qualidade de vida. O mau odor, as repetidas trocas de fralda, a difícil inserção novamente da sociedade, porque a pessoa prefere ficar mais em casa. Então, é uma doença que pode parecer, num primeiro momento, simples, mas ela tem uma dimensão muito grande, e por isso merece, sim, ser trabalhada com uma rede de suporte. Os principais tipos de incontinência urinária, sem dúvida nenhuma, são 4 na atenção primária. A de esforço, e aquela clássica paciente de esforço é aquela paciente que teve vários partos durante a vida, paciente um pouco mais obesa, que fuma, que já teve uma perda de sustentação da musculatura pélvica, tem uma história familiar. Essa é a paciente que vai chegar no consultório referindo queixa de incontinência urinária de esforço. De urgência, ela é um pouco diferente. É aquela paciente que acaba, nem sempre é só a feminina, mas também os quadros masculinos, que tem prostatite, né, não fizeram um tratamento prostático, tem uma bexiga já com hiperatividade, certo?
Mas a mais comum de todas hoje é a incontinência mista, né? Nos principais trabalhos hoje nós temos visto isso. E também temos a incontinência por extravasamento, que é quando aquele paciente, por exemplo, tem uma obstrução prostática muito intensa e ele acaba transbordando a bexiga e acaba tendo uma incontinência paradoxal. Ele não consegue segurar a urina porque a bexiga está super cheia. Vamos lá para os tratamentos, então, da incontinência urinária. Veja, eu já vou começar com o tratamento nível 1A de evidência. Treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Terapia conservadora de primeira linha nos pacientes, principalmente com incontinência urinária de esforço e incontinência urinária mista, certo? Então, se nós temos à disposição uma equipe de fisioterapia que trabalhe bem esse treinamento de musculatura pélvica, não tem que pensar. Você precisa fazer o trabalho. Essa equipe de fisioterapia. Os medicamentos, eles podem ser úteis, só lembrando que eles são muito mais adjuvantes do que terapia de primeira linha, por exemplo, né? Então, lembrar que esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais, e nós estamos falando aqui normalmente de uma população acima dos 50, 60, 70 anos, que é uma população um pouco mais idosa, e nós temos que lembrar que não são medicamentos que são livres de efeitos colaterais, né? Então, às vezes, os pacientes podem provocar efeitos como queda, complicações como alterações cognitivas, certo? Então, isso é muito importante antes de você sair prescrevendo qualquer terapia farmacológica, certo? Lembrando que é muito importante a abordagem comportamental e do estilo de vida dessas pessoas com incontinência urinária, certo? Lembrar que, que nem eu comentei anteriormente, a qualidade de vida desses pacientes é muito prejudicada por conta do uso de fraldas, e às vezes o próprio médico ele sentencia o paciente a usar fralda o resto da vida pela idade. Então, isso tudo é muito complexo, torna essa doença de muito difícil controle e, portanto, tem que ter um carinho especial na hora de estudar incontinência urinária. O tratamento das doenças associadas é fundamental, né? Você pode conseguir controlar aquele DPOC descompensado, aquela paciente que tem uma doença pélvica associada e por isso está provocando perda urinária, aquela paciente que tem uma bexiga hiperativa por conta de uma outra doença, ou que está usando uma medicação que está provocando essa incontinência urinária, isso pode acontecer também. Como eu já comentei, só para vocês reforçarem, terapia de tratamento de musculatura do assoalho pélvico, primeira escolha em pacientes com incontinência urinária de esforço, isso vai cair na sua prova, tem que grifar, dar um carinho especial. Quando houver disponibilidade de fisioterapia individual em grupo, sempre oferecer entre essas duas modalidades, se as pessoas não querem iniciar e talvez melhorar o quadro urinário relacionado a isso. Quando nós temos a divisão entre o manejo farmacológico ou não farmacológico, isso vai ser individualizado de acordo com o paciente. Então, nós podemos fazer um treinamento vesical, mudança de estilo de vida, a própria fortalecimento do assoalho pélvico, ou, dependendo do caso, associar uma terapia medicamentosa, né? Então, os medicamentos, por exemplo, no caso de incontinência urinária de urgência, normalmente nós utilizamos aqueles antimuscarínicos, né? Então, nós temos aí a toterodina, agora o trostrosp, que é uma medicação que começou a ser mais prescrita, a solifenacina, darifenacina, né? E até mesmo aqueles medicamentos com efeitos mistos, como a oxibutinina, já muito tempo utilizado. Eles são medicações que vão controlar a contração não inibida da bexiga, basicamente é isso. Então, eles são muito mais prescritos nos casos de bexiga hiperativa, tá? Só um cuidado excepcional aqui, porque eu sempre faço com os homens que podem ter uma obstrução infravesical ou resíduos muito altos, acima de 250 ml, por exemplo, né? Então, esses pacientes, eles podem ter pior e podem ter essa retenção urinária aguda se começarem essa medicação e não tiverem a doença de base bem controlada, tá? Grifa aqui embaixo, contraindicados em casos de glaucoma, tá? Prova de título de especialista sempre gosta de colocar quais são aqueles casos emblemáticos. Então, paciente com glaucoma, não devemos prescrever essas terapias anticolinérgicas. E nos casos de incontinência urinária de esforço, nós temos muito mais
um apelo à terapia de fortalecimento do assoalho pélvico. As medicações aqui, elas têm um grau de evidência um pouco menor, um nível de evidência um pouco menor e uma recomendação também um pouco pior, né? A grande medicação aí que tem um pouco mais de evidência nos tratamentos de incontinência urinária de esforço é a duloxetina, tá? Porque ela vai atuar lá no fechamento da musculatura estriada e lisa, para promover um aumento do tônus uretral e tentar fazer com que esse paciente tenha um pouco menos de incontinência urinária, certo? Mas lembrar que existem efeitos colaterais muito importantes associados a essas medicações que podem ser mais maléficos do que benéficos para esses casos. Então, se a gente for pensar de uma maneira geral, nós utilizamos muito mais medicamentos para incontinência urinária de urgência, que são aqueles pacientes que não conseguem segurar a urina, eles têm que correr no banheiro se não perde a urina na cueca ou na calcinha, que tem que ficar usando forro porque não sabe a hora que vai perder. E no caso de incontinência urinária de esforço, a gente pensa muito mais em trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, que é muito mais os casos das mulheres. A uretra mais curta, a frouxidão dos ligamentos relacionados ao climatério, ao envelhecimento, a relação dos partos mesmo que teve durante a vida. Então, tudo isso deve ser diferenciado para você pensar em qual tratamento dá para o seu paciente. Uma aula bastante extensa, mas que realmente é importante, com 3 temas que caem demais na sua prova de título de especialista para médico de família e comunidade. Um grande abraço, espero que vocês gabaritem as questões. Valeu!